Mas fala, vai falando que a gente mostra as imagens aqui. Posse Flávio Dino. Ah, quer que ligue de novo, digitalizou. Vamos 3, mostrando. 2, 1, testando, ó. Vamos mostrando aqui, Nájila, enquanto você refaz o contato com a Rani Veloso, e a gente vai mostrando aí como é que foi a posse ontem do maranhense Flávio Dino. Olha aí, ó. Ari, vai você que reconhece mais as autoridades do que eu. Vejo aqui Lula, Barroso, quem mais? Vamos lá, dona Janja, a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, o próprio Flávio Dino, o presidente Lula, o ministro Barroso e os filhos. Os filhos, vamos mais. O ministro Flávio Dino, Que né? estava lotado lá, não é, Farol? Amadeu, O plenário do Supremo. muito prestigiado. Muitos maranhenses ilustres foram, inclusive. Olha, até a professora do ensino médio do Flávio Dino compareceu. Olha aí a fila do beijamão, né? Assim que chama, Sim, Farol? a filha do beijamão. Olha o ministro Lewandowski, que agora está na justiça. Você sabe, o Fernando Collor foi lá, Farol. Fernando Collor foi ao Supremo que caçou ele. Olha! Ele não tem mágoas, não, com o Supremo. Bom isso, né? O É Supremo importante, tirou ó. ele da presidência, eles vão lá, não tem problema nenhum com isso. O Julinho, o deputado Júlio com a Ó, o senadora deputado Jussara. Júlio com a senadora. Teve música, Farol. Essa banda, ela foi levada do Maranhão Olha aí. para cantar na solenidade. Foi muito elogiada essa iniciativa de valorizar a cultura maranhense. Muito bem, mais um trecho aí das imagens. Pode deixar na tela cheia enquanto comentamos aqui, doutora Nájila Alves. Olha aí, a banda maranhense prestigiando aqui o meio norte do Brasil. Claro, as imagens que foram captadas por Raniele Veloso. Já passamos todas, né? Então, vamos ver se a Rani voltou para que mostremos as sonoras. Doutora Nájila, vamos ver, acho que... voltou. A Rani está se mexendo de novo. E falando e ouvindo, espero eu, Raniele. Tô ouvindo, Amadeu, pelo menos por enquanto. Então, Boa vamos tarde, querido, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Isso. É isso, viu? Eu não escutei o que vocês comentaram, mas... Mostramos as imagens, mostramos tudo. Agora vamos falar do que você apurou, das entrevistas que você fez. Vamos começar com o próprio Flávio Dino? Vamos, Amadeu, não estava no protocolo que ele falasse, mas no final, depois que ele recebeu os cumprimentos ali, depois de 2 horas, ele falou rapidamente com a gente, dizendo sobre o papel do STF, a harmonia entre os poderes. Eu acho que ele já está prevendo atritos no futuro, né? Ele falou sobre o papel do Supremo, de controlar os outros poderes, já mandando recado, ele vai dividir esse protagonismo com o ministro Alexandre de Moraes. O que eu escutei, Amadeu, é que ele não vai se declarar suspeito para julgar os atos do dia 8 de janeiro e tudo que envolve a trama golpista. Vamos ouvir. O Supremo tem esse grande papel de controle sobre os outros poderes. Isso faz com que, às vezes, haja daqui da colar uma incompreensão, às vezes uma discordância, uma divergência, até um atrito. Mas quem conhece a história do direito constitucional no mundo sabe que sempre é assim. É assim nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em Portugal, na Itália. Todos os países, de um modo ou de outro, que afirmam esse modelo institucional, vivem momentos que às vezes há uma controvérsia mais aguda. O principal é nós não perdermos a nossa referência, que é o cumprimento da Constituição. Aí então o ministro Flávio Dino, que falou para Raniele lá, e o presidente do Supremo, Raniele, também é manchete sua. Vamos lá, Ari, manchete da Raniele. Vamos lá. Luiz Roberto Barroso com uma mensagem clara e dura, né? Eu entendo assim, Ari. Presidente do Supremo manda aviso aos radicais. Vamos virar a página da história, mas sem rasgar a página da história. Raniele. É isso, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele também ali surpreendeu, falou depois que eu pedi, insisti. E aí, Barroso, ele mandou um recado no mesmo dia da posse do Dino, em que a PF escuta ali envolvidos nessa trama golpista, ele fala em passar, mas também em punição. Ficou ali nas entrelinhas, mas estava bem claro. E, inclusive, durante a cerimônia, Amadeu, ele registrou a presença maciça de muitas pessoas com visões políticas diferentes.
Por isso que ele fala em um novo capítulo da história. Pela pacificação. Eu acho que o país vive um momento de recuperação da tranquilidade, da civilidade, da institucionalidade, mas a gente na vida precisa virar a página da história, mas não pode arrancar a página da história. Portanto, a gente acaba tendo que passar pelo que tem que passar. Mas eu acho que nós temos que trabalhar o máximo possível pela pacificação, pela união de pessoas que pensam diferente, mas sem mudar de opinião. Apenas agregá-las sob a Constituição, que é um ideário comum de todos nós, para fazer um país melhor e maior. Portanto, eu gosto de dizer, a democracia tem lugar para conservador, tem lugar para liberal, tem lugar para progressista, tem lugar para um debate público de qualidade, tem um lugar para divergência entre pessoas que colocam os seus argumentos na mesa sem se insultarem. Portanto, eu acho que esse é o momento para o qual nós estamos caminhando. Um tempo de recuperação de civilidade e em que as divergências são resolvidas com o debate e não com ofensas. E o Flávio é um bom exemplo de pessoa capaz do diálogo, uma pessoa preparada e uma pessoa bem-humorada, que também faz diferença na vida. Vamos lá, Raniel, eu vi aqui, deixa eu fazer um corte para ouvir os jogadores. Eu quero começar com o Ananias. Esse recado dele remete ao julgamento do 8 de janeiro, não só do 8 de janeiro, Ananias, mas da operação Tempus Veritatis e tudo que envolve a tentativa de golpe? Isso, tudo que envolve essa trama golpista não ficará impune. É isso que fica muito claro na fala do presidente do STF, o ministro Barroso, de que é preciso pensar numa reconciliação do país, mais do que isso, construir essa reconciliação, virar essa página triste da nossa história, mas sem deixar de punir os responsáveis por ela. E aí o Supremo Tribunal Federal tem um papel determinante nisso como guardião da Constituição. E aí o ministro Flávio Dino chega para se somar a isso, já que foi um dos pontas de lança ali da defesa da democracia a partir do ataque do 8 de janeiro, no posto de ministro da Justiça e também como ministro do STF, a gente vai esperar e vai ver essa postura dele. Tanto é que a Rani já traz a informação de que ele não vai abrir mão de apreciar o que lhe for provocado a respeito dos atos antidemocráticos. Então, o ministro Barroso, presidente do STF, vê em Flávio Dino um aliado, sem dúvida, uma peça importante para seguir nessa missão do STF, que é a defesa da Constituição, o estabelecimento do Estado Democrático de Direito e a punição daqueles que atentaram contra isso. É uma coisa diferente de 64, Ari? Quando houve a anistia, dessa vez é sem anistia, é mais ou menos isso? Totalmente sem anistia, Amadeu. Naquele momento, era um momento histórico completamente diverso. Os militares estavam no poder havia 21 anos, fizeram uma distensão negociada para a redemocratização. Essa fala do ministro, ela é importante pelo seguinte: a cada nova informação que a Raniele Veloso traz aqui no Jogo do Poder, que as manchetes da Nájila, do Ananias, da Apoliana, do Franz trazem, a gente tem uma certeza. Aquele núcleo golpista mais duro ali do bolsonarismo, eles tinham certeza da impunidade. Eles tinham certeza que aquela tramóia maluca, atabalhoada, tosca, iria dar certo. Graças a Deus não deu. E 2, eles tinham certeza que eles ficariam impunes, mesmo que ela fosse descoberta, porque eles produziram tantas provas contra si mesmos, eles deixaram tantos rastros, evidências em notebook, impressa, gente, minuta de golpe impressa, que eles tinham certeza da impunidade. Nada vai acontecer conosco, até porque envolvia a alta cúpula do Exército. Então, a fala do ministro, ela é importante. Eu não vejo como uma fala beligerante de nós vamos justiçar o que aconteceu. Não, nós vamos cumprir a lei. Não foi qualquer coisa. Foi a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Apoliana. Amadeu,
o Supremo, a instituição em si, ela foi atacada durante aquele processo. A gente viu muitos ataques aos indivíduos e, inclusive, isso está sendo utilizado, como a Raniele trouxe aqui essa semana, pela defesa dos envolvidos, dos investigados nesses processos, de que, mas o Alexandre não poderia estar julgando esse caso, o ministro e tal, mas ali eles foram atacados como representantes de um poder, como membros do Poder Judiciário e da mais alta Corte de Justiça do nosso país. E é importante que se tenha logo um desfecho, um encerramento com a condenação e a tipificação dos crimes de fato cometidos, a identificação de qual participação A ou B teve esse processo, para a gente encerrar essa página triste da nossa democracia, deixando bem claro que nós não toleramos qualquer tipo de movimento golpista e a justiça é o lugar devido para se fazer esse tipo de selar essa história, né? Antes de você, França, eu retorno à Apoliana, porque a Raniele, porque a Apoliana falou em encerrar e tal. A Polícia Federal fala em concluir esse inquérito no primeiro semestre, Apoliana? Raniele. Qual o inquérito da operação Veritatis? Agora, Amadeu? Tempus Veritatis? Sim. Amadeu? Tempus Veritatis. Tá horrível o meu retorno. Pode repetir, por favor, a pergunta? Se a expectativa é que o inquérito da operação Tempus Veritatis pela polícia finalize no primeiro semestre, apontando crimes e indiciando personagens? Se fala aqui em Brasília, inclusive da Polícia Federal, umas pessoas, né, da PF, eles falam... A gente tá com muita dificuldade. Vamos tentar ligar de novo para retornar. Enquanto isso, o Francis comenta. Vai, Francis. Então, Amadeu, para alcançar essa civilidade, para que esse caminho seja bem pavimentado, que o ministro citou, se entende que é necessária essa punição. Então, por mais que haja um afastamento de Flávio Dino da política, o que ele disse, o que ele sempre defendeu sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, estão no seu DNA. E nos seus posicionamentos no Supremo Tribunal Federal, eu não tenho dúvida alguma que ele estará no grupo de ministros do Supremo Tribunal Federal que vem defendendo e aplicando penas mais duras aos acusados de participarem dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Então, ele não estará naquele grupo de ministros que defende penas mais brandas, como o André Mendonça, o Cássio Nunes Marques. Ele estará do lado de Alexandre de Moraes, do lado de Barroso, de ministros que vêm aplicando ali uma dosimetria mais alta em relação aos acusados dos atentados do dia 8 de janeiro. E essa operação é essencial e tudo que está sendo investigado e construído nos últimos anos e que deve culminar na conclusão desse inquérito no primeiro semestre desse ano, porque também vai apontar para aqueles que financiaram esses atos, que são agentes políticos, alguns acusados são agentes políticos e outros são empresários que detêm um grande poderio financeiro. Então vai ser interessante, inclusive, para observar se os financiadores, eles terão uma dosimetria similar à que está sendo aplicada àqueles que, de fato, invadiram a sede dos três poderes. Muito bem. A gente já tem o retorno, Nájila, Enquanto isso, vamos seguir, porque a defesa de Bolsonaro se manifestou sobre o depoimento dele ontem, depoimento onde ele utilizou a prerrogativa do silêncio. A Raniele voltou. Olá, Raniele. Agora eu estou embaixo aqui da rampa do Planalto. Vamos ver se agora vai dar certo. Estou escutando melhor já. Vamos lá. Então, vamos, Amadeu. Bom, Bolsonaro e o silêncio. Sim, ontem ele foi à Polícia Federal, ele não prestou depoimento, né? Ele apenas cumpriu a intimação, ele passou ali 4 minutos na sala dos investigadores
E ele, ao total, 30 minutos no prédio da PF. Logo em seguida, quando ele deixou, seus advogados, eles falaram, tanto Fábio Weingarten quanto Paulo César Cunha Bueno, que foi quem pediu ao ministro Alexandre de Moraes para deixar para depois esse depoimento, alegando que não tinha acesso a todas as provas que foram apreendidas, né, as conversas na Operação Tempus Veritatis. E ele falou que isso foi de propósito, não foi por causa do direito constitucional de não produzir prova contra si. Vamos ver. Mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semissecreta. Tá, então, a defesa alegando, né, que eles não tiveram acesso a todos os autos do inquérito e o ministro Alexandre de Moraes dizendo que sim, eles tiveram, só não aqueles que estão em diligência. E o Fábio Weingarten, ele disse que Bolsonaro nunca cogitou a possibilidade de um golpe. É o discurso, de fato, de vítima, né, que ele vai, inclusive, levar para a manifestação. O Valdemar Costa Neto que falou, foi chamado para depoimento e falou, presidente do PL. O depoimento dele não vazou, né? Ainda está sigiloso, daqui a pouco algum jornalista vai furar. Mas espera que seja a Ranieri. Mas até agora ele está sigiloso. Porém, o Valdemar tomou umas medidas aí que desagradaram o bolsonarismo. Ele está cortando o salário no PL dos bolsonaristas. Como é isso, Ranieri? A informação que eu tenho sobre o depoimento do Valdemar, Amadeu, é que ele chegou lá por volta das 2h30 e saiu mais de 7 horas, ou seja, ele passou 5 horas prestando depoimento muito longo, decidiu quebrar esse silêncio, até para não prejudicar o processo desse ano. Ele não desistiu do plano do PL, não, nas eleições municipais de eleger mais de 1.000 prefeitos. E pensando também nisso, foi porque foi o motivo, né, que ele tomou essa decisão de cortar os salários de Braga Neto, que também prestou depoimento ontem e ficou em silêncio, e também de Marcelo Câmara, que é militar, coronel, que era assessor de Bolsonaro, até agora, né, era um dos assessores que Bolsonaro, como ex-presidente, tinha direito. Braga Neto recebia R$40 mil do PL por fazer toda a parte de logística, de palanque, de eventos do partido pelo país. E Marcelo Câmara recebia cerca de R$20 mil pelo partido. Bolsonaro tinha, né, na verdade, levou esses nomes para o PL e Valdemar cortou esses salários depois da operação. Eles não podem se comunicar, porque é ordem também do ministro, medida cautelar, que eles não podem ter essa comunicação, e desde então eles cortaram isso, porque o PL já vê mais adiante implicação, sim, de Bolsonaro e desses outros aliados, né, ex-assessores, ex-ministros, e eles querem cortar qualquer tipo de relação com isso. E claro que isso prejudica, né, a imagem de Valdemar, principalmente diante daqueles apoiadores que são mais radicais, mas ele está pensando no PL. Cortaram o salário do Braga Neto, e o general não pode nem perguntar por que cortaram o salário. Ari? Foi golpe. Agora, o Valdemar da Costa Neto, eu soube, não sei se a Ranieri confirma, que depois do depoimento de 4 horas na PF, os policiais federais já estavam com medo de ele sair sorrindo e os policiais serem presos. Porque ali é ninja, ali tem lábio, viu? Quando o Bolsonaro ficou calado, não disse nem se era cis ou se não era cis, né? Disse que não sabia o que era isso. O Valdemar falou mais de 4 horas.
Meu Deus, o que é que ele quis botar esse cis na história? Porque é uma repercussão nas redes sociais. Não podemos ser alheios ao que está nas redes. Eu sei que está nas redes, mas isso é uma coisa... Sua postura é típica de cis. Sou de bolsonarista, diga também.